Então, no que é que isto consiste? Antes de falarmos sobre isto, mas notamos já, quando falamos em cálculos of communicating systems, nós temos labeled consistent systems. E depois temos alguns modelos de similaridade, for instance, que são usados para a equivalência semântica. Nós vamos falar então em transition systems, vamos falar em CCS, como eu disse, vamos falar também sobre P-cálculos. Que é, portanto, um tipo de process cálculos. Vamos falar sobre o Actor Model. E vamos falar ainda sobre sistemas reativos. Reactive Systems. Opa. E se calhar a Wikipedia não nos vai ajudar nisto. Parece que não. Talvez possamos contribuir com uma página sobre Reactive Systems. Ok. Assim, isso sumariza o que é que nós vamos falar sobre. Continuamos. Comecemos então sobre algumas referências. Para Reactive Systems, o livro pelo qual nos vamos guiar vai ser o Reactive Systems Modeling Specification Spec and Verification. Este livro é de 2017. Vamos então começar por conceptualizar no que é que consiste um Reactive System. Só um segundo. Vou fazer aqui uma separação também. Bom, um Reactive System pode ser conceptualizado para começar como uma máquina de vendas. Ora, numa máquina de vendas nós temos ações, e sobre as ações nós podemos separar duas ações: as ações de comunicação também conhecidas como observáveis, e as internas não observáveis.
No caso de uma máquina de vendas, nós temos exemplos de ações de comunicação, isto é, observáveis, coisas como pressionar um botão, push button. Temos inserir moedas, e ainda uma injeção o abastecimento da máquina com bebidas, comida, coisas que tais. Como ações internas, temos os mecanismos dentro da máquina. Os mecanismos dentro da própria máquina que garantem que a bebida correta é selecionada e depositada. Como ações internas, ainda, se nós estivermos a considerar um outro sistema que seria o utilizador também teria o procedimento de tirar o dinheiro do bolso para colocar dentro da máquina. E a máquina tem que verificar as moedas que foram inseridas. Isto também seria algo interno. Ok. Vamos então definir um modelo abstrato de um processo. Ora, um processo é descrito usando um conjunto de ações. Este conjunto de ações é o alfabeto deste processo. Isto deve tocar alguns sinos com respeito às definições de autómatos. E isso não é coincidência. Isto tem a ver com aquilo que nós falamos sobre os LTS. Um processo tem ainda, portanto, este conjunto de ações é definido por coisas como as COM, ações de comunicação, isto é, observável. More on that later. As int, isto é, as internas, que são as computações locais. E depois podemos falar sobre coisas como as ACT, que é igual à comunicação reunida com as internas, ou seja, ações. Isto é o conjunto de todas as ações.
sempre que executamos uma ação, deixem-me ver a cor para isso. Portanto, algo como sempre que executamos uma ação, portanto, a execução de uma ação muda o estado do processo. E cabe reparar que isto não está na tela de gravação. Portanto, corrigir isso. Ok. Adiante. Can I write here? And here? Yes. Just drag it a little and there we go. Ok. Continuando então. Nós podemos então supor o seguinte sistema. Podemos ter uma ação inserir moeda e uma ação sair café. Claro que para não termos isto podemos substituir o inserir moeda por algo como A e aqui por algo como B. Bom, dito isto, quando esta ação acontece, nós mudamos do estado do sistema. E quando esta acontece, nós retornamos a um estado anterior do sistema. Mas quando uma ação acontece, nós mudamos efetivamente de estado. Mudamos o estado do processo. Portanto, para sintetizar, os constituintes de um processo, os constituintes de um processo são um conjunto de estados um conjunto de transições entre os estados, evidentemente, um estado inicial e cada uma destas ações é, portanto, cada uma destas transições é, portanto, uma ação. O que é que são estes estados que nós tanto falamos sobre? Bom, estes estados
Não, isso já está a ouvir bastante. Não vale a pena insistir naquilo que já foi explicitado bastante. Continuamos. Vamos então falar sobre labeled transition systems. Bom, quando falamos de um LTS, nós falamos de algo que toma a forma S, que é o conjunto de states, a função, que é uma relação de transição, e um S0, que é o nosso estado inicial, e este triplo é a definição de um LTS. Ok. Então isto é um LTS. Ora, vamos só tomar nota. S, conjunto de estados. Zeta é uma função que pertence a S vezes. Este vezes é já a nossa definição de vezes. ACT, portanto, as ações vezes S. Isto é uma relação de transição. E S0, pertencente ao nosso conjunto de estados, é o estado inicial. Como eu estava a falar, só aqui um pequeno à parte, portanto, ok, só um segundo, vou colocar as cores corretas. Portanto, E7 vai ser 0. Tá. Vamos dar aqui para um pequeno à parte. Portanto, este x aqui é o produto cartesiano. E ele denota que se tivermos um A vezes um B, aquilo que nós temos efetivamente é um conjunto onde temos tuplos com os elementos de A, sendo A pequeno um elemento de A, e B, sendo B pequeno, um elemento de B. Tal que A pertence a A e B pertence a B. Portanto, estamos essencialmente a criar estes tuplos. Notar que quando usamos esta notação, estamos a fazer, isto chama-se set building notation, estamos a construir um conjunto, e quando usamos estes parênteses, um elemento, vírgula, um elemento, isto é um par ordenado. Portanto, este pequeno à parte aqui, relativamente à notação que está a ser empresa. Notação. Continuando.
Portanto, tendo isto visto, nós temos agora a definição de um sistema de transição. Vamos estudar um exemplo bastante comum, que é o exemplo do fósforo. Um fósforo tem um estado unused, uma ação strike. Só quero observar aqui. Esta área de desenho é pequena demais. Deixem-me. Ok. Este é o exemplo do fósforo, portanto. E temos unused, uma ação strike, burning, uma ação extinguish e o último estar aqui extinct. Se não se importam, vou então fazer as alterações devidas a este LTS para caber nas coisas. Portanto, vamos pôr U maiúsculo para unused, S minúsculo para strike, B maiúsculo para burning, E minúsculo para extinguish e E maiúsculo para extinct. Portanto, este é o nosso LTS, é um LTS bastante simples e modela, portanto, um fósforo. Bom, se nós fizermos o nosso conjunto de estados, nós temos três estados: U, B, E. A nossa função vai ser igual. E recordemos então a definição da função. Isso é o que estou a fazer. Okay. A definição da função está. O meu professor não dá para ver muito facilmente. Deixa-me confirmar uma coisa. Já percebi. Ok. Portanto, será que agora o meu cursor... Exatamente, o meu cursor agora é mais visível. Portanto, a definição desta função de transição está aqui. Portanto, é o tal produto cartesiano entre o nosso estado, as ações e o nosso estado. Portanto, como é que nós faríamos o produto cartesiano disto? Primeiro temos aqui o nosso conjunto de estados e se nós fôssemos a definir o nosso conjunto de ações, sobre o qual também falamos nesta página aqui, aqui, o nosso conjunto de ações é a reunião entre os conjuntos de ações de comunicação e o conjunto das ações internas. Então, para definirmos isto, nós precisamos primeiro de definir esses conjuntos. Vamos mudar a cor aqui. Fazer aqui uma parte. Para nós definirmos o conjunto das ações vamos começar então por fazer primeiro. Conjunto das ações de comunicação. O conjunto das ações de comunicação são
eu considero estas ações visíveis, portanto, são ações observáveis, é isto que quero dizer. E se são observáveis, temos, portanto, um S e um E. Nossas ações de comunicação. Mas, aliás, eu estou a dizer mal, não é? Porque com o fósforo, os strikes não são invisíveis. Não é invisíveis. Confia que são visíveis. Ok. Então, se são invisíveis, temos as ações observáveis e temos as internas, que é um conjunto vazio. Ora, se a ACT é igual à reunião de com internas, e isso quer dizer que é igual a com, pois internas é um conjunto vazio e está definido o ACT. Ora, nós já temos aqui o nosso S, portanto vamos dizer que a nossa função de transição vai ser um conjunto de triplos de U com S notar uma coisa. Aqui nós não dizemos que é igual. Nesta aqui. Nós não dizemos que é igual a isto. Nós dizemos que é algo deste formato. É uma função que está contida ou igual. Contida ou igual a isto. Correto? Ou seja, não é necessariamente igual a isto. E é o caso, não é? Aqui o que nós temos é de U, se tiver esta ação, vai para B. De B, se tiver esta ação, vai para E. E não creio que tenhamos aqui mais alguma transição. Muito bem. Finalmente, temos que S0 é igual a U. Portanto, este é o nosso estado inicial e nós denotamos isso com esta seta aqui para este estado. Portanto, isto aqui está denotado como sendo o estado inicial. Ok. Vamos então adicionar mais alguma notação que nos será útil para a análise destes sistemas e a sua modulação. Ok. Nice. Ok. Vejamos então. Nós agora precisamos de alguma notação para coisas como sucessores. Isto é, em vez de escrevermos, como nós tínhamos aqui, que o USB, ou seja, em vez de termos algo como U, e atenção, eu não sei se aqui coloquei assim, este U é maiúsculo, nós tínhamos usado U maiúsculos, portanto, em vez de termos algo como U, e a ação era S exatamente, strike, e D de burning, USB, pertencente à nossa função de transição, nós podemos dizer antes que temos U por S vai para B. E dizemos, portanto, que que B é um sucessor
de U. Ora bem, temos então o seguinte: a função post vai ser definida por um estado e uma ação. State e action com alpha. Sempre que isto é um alpha de algum jeito. Ok. Então, esta função vai ser definida por o conjunto dos S' pertencentes a S, tal que S vai para S' por alfa. Isto é, o S' é um estado que pertence ao conjunto dos estados, tal que a sua propriedade é ser o sucessor de S para uma determinada ação alfa. That's simple. Ok. Pois bem. Nós agora podíamos ter uma porção de outras definições e outras observações com respeito à função post, não é? Nós podíamos ter agora coisas como post de um estado em função de um conjunto de estados, isto é, uma reunião, sim. Faz sentido? Faz. Creio. Confirmar. Ok. Seria igual a uma reunião de alfas pertencentes a esse conjunto A, onde temos o post de S de alfa e onde e onde A está contido ou é igual ao conjunto de ações. Portanto, isto é uma pequena extensão da nossa função post. Também podemos ter o post de um S, e o post de um S será o post. Portanto, isto é os sucessores de um estado, e os sucessores de um estado serão todos os sucessores desse estado com base no conjunto das ações. E isto funciona. Porquê é que funciona? Porque vem desta função. Estas funções estão a ser encadeadas, não é? Podemos ainda ter o post de um conjunto de estados para uma dada ação, não é? Onde temos a reunião de um S desse C, tal que temos post de
S, sendo que é o S, para esta dada ação alfa, e onde C necessariamente está contido no conjunto das ações do nosso LTS. E temos ainda a possibilidade, com base nesta e nesta, de definir um post de um conjunto de estados e de um conjunto de ações, tal que temos uma reunião de ações pertencentes a alfa, onde post de S pois exatamente. Aqui não é alfa. Reunião de S pertencente a C, tal que post de S A. Isto é, para todos os estados pertence a C, análogo a isto, nós vamos chamar S, mas para o conjunto de estados A. E então entramos nesta definição aqui, onde temos a reunião de todos os alfas e fazemos o post de S e alfa. Esta função poderia ser definida de outras formas. Correto. Ok. Isto dito, vamos avançar. Outras coisas mais interessantes é que temos as ações, o act, onde também podemos ter isto como uma função. Portanto, act de S é igual a um alfa pertencente ao conjunto das ações, tal que existe um S', tal que S vai por alfa para S'. Esta definição é, portanto, trivial. Alfa pertencente a ações é uma ação se existir um S que por esse alfa vai para um outro estado. Não faz sentido ser uma ação se não nos leva de um estado para um outro estado. Uma ação tem que mudar o estado do processo. Não é? Se estivermos neste estado, este alfa só faz sentido se formos para um outro estado. Esse para S'. Temos ainda as ações de observáveis, não é? As ações de comunicação. As ações de comunicação são então definidas tais como as ações de comunicação são definidas de forma análoga. Temos um alfa pertencente à comunicação, tal que existe um S. Desculpem aqui há uma galha, não é S', mas sim S. Existe um S. Estava feito. Esquece. Eu olhei mal. Existe um S'. Estamos a ver um S. Então existe um S', S. E aqui existe um S', tal que vai de S para S'. Corretíssimo. E análogo para as internas, não é? Em vez de ser com, em vez de ser act, vai ser internas. Portanto, isso é trivial. Está então a notação apresentada
Isto é basicamente tudo o que há para falar sobre notação, sobre LTS. Portanto, agora vamos falar sobre coisas mais interessantes que a notação. Isto é só para podermos falar de forma formal no próximo vídeo. Para agora é basicamente isto que eu queria falar. Vou só referir mais uma coisinha, que é os estados atingíveis. O que é os estados atingíveis? Bom, estados atingíveis. Se tivermos um LTS igual a S, função de transição S0, nós já sabemos que este é o estado inicial, este é o conjunto de estados, esta é a função de transição. Então, nós sabemos que S' pertencente ao nosso conjunto de estados é atingível de S se S' for igual a S, ou seja, se for o mesmo estado, isso entra na definição de atingível. Se eu estou nesta bolinha e esta bolinha chama-se S e também se chama S', então eu consigo chegar de S a S'. Basta não sair de onde estou. Ou se existe um N maior do que 0 ou igual, para incluirmos esta condição, e portanto estados S1, S2 até um Sn, tal que S por meio de um alfa 1 seguido de um alfa 2 seguido de um alfa 2 vai para S2 até chegar, portanto, por meio de alfa n a um Sn, e Sn igual a S'. Esta definição é bastante clara, eu creio. Portanto, ela apenas significa que existe vou dar um exemplo mais concreto. Portanto, vamos assumir que temos o seguinte LTS, este é o S e este LTS funciona da seguinte maneira. E o que nós estamos a dizer, portanto, é que este é o S, este é o S1, este é o S2 e vamos tirar esta daqui para não ser mais confuso. Eu queria uma borracha. Okay. Então, basicamente S1, S2, este é o S e aqui é S'. E nós estamos a mover-nos por
alfa 1, alfa 2, alfa 3. Portanto, nós sabemos que S1, S', desculpa, é atingível por S, pois existe um número finito de ações e de estados que, quando percorridos, nos levam a S1 com um ponto de partida em S. Isto inclui o estarmos em S e não sairmos de S por S ser igual a S', mas também o seguirmos este percurso e chegarmos de S a S'. E é isso que nós dizemos nesta definição. Existe um N maior ou igual que 0, para incluir as duas possibilidades. Existem estes N estados, existem estas N ações e estas N transições, e verificamos que a última é de facto igual a S' e, como tal, dizemos que é atingível. Portanto, isto é a definição de um estado atingível e podemos então dizer que um estado atingível, podemos então definir, desculpem, uma função reach de S que nos permite que seja então o conjunto de estados atingíveis de S e dizemos então que todos os estados atingíveis de um sistema de transições é igual ao reach de S. Portanto, isto é uma função que tem este caso, entre aspas, especial e é definida da forma que nós escrevemos aqui. Portanto, existe um N tal que, etc. Na próxima aula vamos falar sobre não determinismo, entre outras observações.